Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Beatriz Corrêa da Silva, faço parte do grupo com a Isabela Luz Mendes Janello, Luísa Frank Medeiros e o Victor Henrico Silveira. Nós estamos cursando o módulo de poluição marinha do ano de 2021 e vamos apresentar o nosso projeto integrado, né, da avaliação dos danos ambientais causados pelo derramamento de óleo diesel na região Estuarina de Santos, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer este trabalho. Nesse trabalho, a gente vai mostrar para vocês a apresentação do caso, então o que de fato aconteceu, qual foi esse acidente ecológico, né, esse acidente ao ambiente, esse distúrbio ao ambiente. Vamos delinear a gestão do caso, então quais são as estratégias que a gente vai usar para identificar e analisar esse caso, o que isso causou de impacto, né, para aquele ambiente. Para isso, a gente vai usar as três LOIs estudadas no módulo, que é a LOI química, ecotoxicológica e ecológica. Vamos mostrar o desenho amostral da região da região a qual nós nos referimos e o produto esperado desse projeto, tá ok? Então vamos lá, qual foi o acidente, né? Primeiro a gente precisa entender o que aconteceu para perturbar o sistema em questão. O acidente em si, ele ocorreu na zona estuarina do Canal 6 de Santos. Para quem não conhece a região, a zona do Canal 6 é uma zona portuária, né, uma zona estuarina, onde há movimentação de empresas de dragagem. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu em 2018. E quem que causou esse acidente, né? Foi a Draga Copacabana, justamente uma empresa de dragagem. Então, em 2018, a Draga Copacabana, em uma das suas operações de dragagem desse canal, ela foi responsável pelo derramamento aí de cerca de 9 mil litros de óleo diesel no corpo d'água, o que causa um distúrbio enorme. Já é uma zona estuarina que tem uma característica de uma água turva, composta por elementos poluentes, né? Não é uma água pura, ela está ali em contato com a movimentação de carga, ela está em contato com a movimentação urbana, ela já é um corpo hídrico artificial, né? A gente sabe que o projeto da cidade de Santos ele visa os canais para propiciar a vida, né? Porque se a gente não tivesse os canais, seria uma zona de alagamento. Então, para que haja o escoamento entre os dois corpos hídricos naturais, a gente precisou desses canais, né? Saturnino de Brito, né, quem fez o projeto, a gente precisou desses canais para fazer o escoamento. Só que esse escoamento, ele passa literalmente pela cidade, então ele já tem uma característica turva, ele já tem uma característica longe do esperado para um corpo hídrico natural. E aí a Draga Copacabana, por uma questão, infelizmente, de talvez falta de manutenção, falta de cuidado com o ambiente, provocou esse derramamento de nada mais, nada menos que 9 mil litros de óleo diesel. Então, assim, é um volume extremamente alto, é um volume extremamente grande de óleo sendo derramado na região. Tanto é que foi tanto óleo diesel derramado que se a gente pensar na região ali do Canal 7, do Canal 6, desculpa, Ponta da Praia, esse óleo, ele alcançou a margem do Guarujá. A margem ali por onde passa a balsa. Ele alcançou a margem do Guarujá. Eu vou explicar um pouquinho melhor na LOI Química como que a gente identifica isso. Mas ela alcançou a margem do Guarujá. Claramente, essa empresa ela teve que arcar dentro da legislação com uma multa, né? Tem o código, a legislação do Código Urbano prevê no Código 146 que essa empresa deveria pagar uma multa, que seria uma multa de manutenção do ambiente, para que o município pudesse investir de alguma forma e mitigar o que ocorreu. A multa foi avaliada em 150 mil reais, tá? Foi esse o valor que foi penalizado, foi a punição para esse ocorrido aí da Draga Copacabana, tá bom? Tendo em vista essa, esse acidente, a gente agora vai falar para vocês como que a gente faria dentro de um projeto integrado para analisar os impactos causados por este acidente.
tá? Então, quais são as ferramentas que a gente entende que são essenciais ou talvez, vamos usar uma palavra, fundamentais para se entender esse acidente, quantificar esse acidente, mitigar esse acidente e buscar medidas para que esse ambiente ele retorne minimamente ao que nós chamamos de natural, tá bom? Sem aí a intervenção antrópica exageradamente causando um dano. Então, a apresentação das ferramentas de estudo. Então, a gente vai ter aqui no nosso trabalho a loiquímica, né? A ecotoxicológica e a ecológica. A ecológica, a gente até colocou a mocinha aqui, porque a ecológica ela tá muito, vai falar bastante também da questão da interação do homem com o ambiente, né? A química vai falar de fato da substância que foi derramada e como que isso pode ser quantificado. E a ecotoxicológica vai usar um animal ouriço para quantificar a absorção, os impactos causados por esses componentes químicos no organismo, tá bom? É o nosso biomarcador. Então, vamos falar sobre a aloe-química. Primeiramente, a gente precisa definir o que é esse óleo diesel. O óleo diesel, ele é um composto, né, um componente majoritariamente, ele é composto majoritariamente por carbono e hidrogênio. Ele é um derivado do petróleo, né, ele é um dos grandes combustíveis, né, que propulsionam a movimentação e etc. de máquinas e motores. Mas, por algumas vezes, ele contém impurezas, que são vanádio, níquel, enxofre extremamente corrosivo. Então, assim, elementos químicos estranhos ao ambiente natural. Esse é o ponto. Esses hidrocarbonetos, além de serem hidrocarbonetos, eles estão num grupo específico, né? Que são os aromáticos, então eles têm aquele anelzinho, deixa eu ver se. Não vai dar para desenhar, né? Mas enfim, eles são formatinho de hexágono muitas vezes, eles são. E as ligações internas deles são alternadas. Essas ligações alternadas, geralmente quando a gente desenha, né, o hexágono lá da composição química, a gente tem tracinhos alternados de ligações duplas. Elas ficam alternando de lugares, então a gente até costuma colocar um círculo ali no meio para representar essa movimentação. E isso é uma descarga de energia, né? Então é um tipo de ligação química hidrofóbico. Então, ele tem lá um anel fechado que ele não vai se aderir à água, ele não vai ter afinidade com a água, bem pelo contrário, ele vai ser pouquíssimo solúvel e com uma grande afinidade lipídica. O que não é nada interessante para o ambiente aquático, porque o ambiente aquático, ele é um ambiente aquático que provém, né, que abastece a vida, ele é um ambiente onde eu não posso ter algo denso, numa densidade que preocupa a entrada de luz, por exemplo, que preocupa a natação dos animais, entendeu? São componentes tóxicos, né? Então, a quantificação nessa análise, a gente sugere a quantificação desses elementos em laboratório, elementos estranhos ao ambiente aquático saudável. Então, quantificar esses elementos, né? Extraindo amostras de determinados pontos, que está lá no desenho amostral, extrair de determinados pontos, quantificar a concentração de cada uma desses componentes para ter uma ideia do impacto causado. Utilização de drones para análise de imagem da região. Então, como é que chegou lá no outro lado, no Guarujá? Provavelmente alguém estava na balsa, né? Algum estudioso do caso observou. Mas no nosso projeto integrado, a gente sugere a utilização de drone para verificar, inclusive, áreas onde não há povoamento, áreas onde a gente não alcança, né? Onde a gente não vai, mas que talvez tenha causado ali a deposição desse óleo, né? Pode usar a palavra deposição, porque ele, né, se alastrou pela região. E o drone em si, ele pode ser usado para carregar a câmera termográfica de infravermelho. A câmera termográfica de infravermelho, ela é muito utilizada para identificar manchas de óleo, porque pela questão da água ser mais turva e mais escura, ao olho nu, né, a gente não tem a capacidade de identificar, olhar e ter uma certeza, uma precisão de que aquilo é óleo. Mas com a câmera termográfica de infravermelho, a gente tem essa chance, né? A gente consegue fazer isso.
E agora, quais são as vantagens da utilização dessa LOI química, né? Ela vai, de fato, apontar quais são as substâncias que causaram dano ao meio. Então, se de fato tinha enxofre, como que era a composição desse óleo diesel, majoritariamente composto por hidrocarbonetos aromáticos, majoritariamente composto por cadeias carbônicas maiores ou menores, além de nos mostrar os possíveis impactos causados. Então, a LOI química, ela nos provém, através das ferramentas de visualização, né, e identificação dos componentes, ela nos permite ir mais assertivamente na LOI ecotoxicológica e na LOI ecológica, porque eu sei qual foi o elemento derramado. Então, quando eu sei o elemento derramado, eu consigo prever, eu consigo escolher as ferramentas, né, mais adequadas para identificar o impacto. E aí é isso que agora a Luísa vai contar pra gente. Bom, agora eu vou apresentar a abordagem ou avaliação ecotoxicológica. Resumindo, a ecotoxicologia é a ciência que integra a ecologia e a toxicologia, tendo como objetivo compreender e prever potenciais efeitos de substâncias químicas em comunidades biológicas. A partir daquelas análises químicas que falamos anteriormente, é possível identificar e quantificar substâncias que estão presentes no meio estudado. Porém, quando não é possível, os ensaios toxicológicos entram como uma análise indispensável no controle da poluição marinha. Nosso grupo, então, escolheu como forma de resposta biológica o organismo receptor ouriço do mar, que tem o nome científico de Lithoquinus variegatus. A importância dessa espécie no ecossistema aquático tem sido uma razão relevante para utilizá-los como organismo teste em ensaios ecotoxicológicos. Um dos métodos mais frequentemente utilizados na avaliação da qualidade ambiental são ensaios de embriões de equinodermas. Nos estudos que analisamos de poluição marinha, é utilizado o desenvolvimento embriolarval de ouriços do mar, que vem sendo amplamente empregados para caracterizar os efeitos de uma variedade de compostos, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Além disso, um estudo observado por Zamboni, do ano de 1993, concluiu que os embriões destes organismos são cerca de 10 vezes mais sensíveis a alguns compostos tóxicos do que os próprios gametas. Por isso, optamos por realizar os ensaios de toxicidade do derrame do óleo diesel a partir de métodos da avaliação de efeitos da biota aquática, com uma abordagem da avaliação de respostas do organismo teste exposto em laboratório às condições ambientais sob estudo. Já na abordagem ecológica, temos que os sistemas estuarinos são regiões onde ocorre o encontro de um rio com o mar, caracterizando uma foz litorânea. Segundo um estudo do Miranda, do ano de 2002, em condições naturais, os estuários são considerados mais ricos do que os rios e oceanos adjacentes, uma vez que apresentam altas concentrações de nutrientes. Este ecossistema ele é vital devido à sua grande biodiversidade e por ser o berçário de muitas espécies. No entanto, esses ambientes são vulneráveis à ação do homem, pois são locais adequados para a instalação de portos, são férteis e podem produzir grande quantidade de matéria orgânica, constituem uma via de acesso ao continente e suas águas são renovadas periodicamente pela influência da maré. O óleo diesel derramado neste ambiente é capaz de provocar uma série de efeitos nocivos aos organismos marinhos. Esses efeitos podem ser ampliados ou minimizados de acordo com alguns fatores, sejam eles ambientais ou relativos às próprias características. A permanência do óleo, então, é ditada pelos processos de degradação da mistura, conhecidos como agentes de intemperismo. Uma vez no mar, o óleo sofre uma série de alterações físicas e químicas. As características socioeconômicas do ambiente, a instalação de portos e a proximidade de rotas de navio são aspectos que devem sim ser levados em consideração. Tudo isso para definir a vulnerabilidade do ecossistema frente ao impacto pelo derrame do óleo. Como ferramenta ecológica, buscamos levantar as características biológicas, as características físicas e socioeconômicas do ambiente, a partir da elaboração de mapas de sensibilidade. Estes funcionam analisando o tempo de permanência do óleo no ambiente, condições ambientais do local, tais como o grau de hidrodinamismo, o declive e o tipo de substrato. A sensibilidade da biota associada ao ambiente e a possibilidade de aplicação de técnicas de limpeza após uma contaminação também são levadas em consideração, sendo instrumentos muito importantes para auxiliar na resposta ao vazamento do óleo diesel no Porto de Santos e também na avaliação de impactos ambientais.
Materiais e métodos. Para a realização deste projeto, utilizamos análises baseadas em trabalhos científicos que já atuaram no sentido de estudo da poluição marinha em regiões estuarinas. O desenho amostral do trabalho está baseado num raio de 2 km do local onde o derramamento se iniciou, sendo este local a zona de abastecimento das embarcações do Porto de Santos. A ideia é verificar em 20 pontos amostrais, características da água. Os pontos de coleta eles estão separados numa distância de 100 metros entre si, com a intenção de mostrar aqui o quanto houve diluição dos componentes do óleo ao longo do raio estudado. Além disso, vamos comparar com um artigo que possui características normais de uma zona estuarina. Com isso, temos condições de projetar no infográfico os dados levantados e responder as questões sobre a abordagem química, ecológica e ecotoxicológica. Para análise de água, a proposta é obter amostras através da imersão de frascos de 1000 ml, garantindo que podemos dividir esse volume em porções menores, com o intuito de avaliar separadamente as características da poluição em cada ponto de coleta. Com os frascos, então, vamos analisar as características da água, como temperatura, oxigênio dissolvido, pH, profundidade e condutividade, a fim de verificar a quantidade de cloreto de sódio na água em questão. Também temperatura, composição química, atividade de matéria orgânica, intensidade de penetração dos raios UV, entre outros. Além da análise principal da água, faremos também coletas de sedimento em regiões de menor profundidade, a fim de verificar a retenção dos componentes do óleo diesel no solo. Vamos coletar uma linha de 100 metros, 10 amostras, sendo que cada uma terá 10 metros de distância entre si. Para cada amostra coletada, faremos 3 réplicas em análise. Visto em artigos científicos que para melhor análise de sedimento é utilizado o pegador de Van Veen. Com isso, as amostras são transferidas para bandejas plásticas e homogeneizadas, sendo que após a composição foram separadas as alíquotas acondicionadas em frascos específicos de acordo com os parâmetros a ser determinados. Durante o transporte, é sempre importante lembrar que as amostras, tanto de água quanto de sedimento, sejam mantidas uma temperatura baixa, sendo que nos laboratórios elas serão refrigeradas também para não haver alteração dos resultados. Por fim, a área de estudo, como dito anteriormente, é a zona de abastecimento de embarcações no Porto de Santos, que pode ser vista a sua localização na figura ao lado. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os produtos esperados, que são os resultados esperados do projeto. Espera-se que, para a análise desse projeto integrado, seja produzido um vídeo apresentando nosso infográfico, que será onde as informações estarão contidas de forma concisa e didática, a fim de garantir o entendimento de todos e disseminação das práticas das análises de poluição marinha em caso de derramamento de óleo diesel em zona estuariana. O projeto pressupõe que o vídeo contenha de 15 a 20 minutos, no quais estamos trabalhando para deixar atrativo, para trazer o público para perto de nós e garantir que teremos audiência. Aliás, o produto científico é um bem para a sociedade. No infográfico, estamos usando ferramenta de criação e edição de imagem para realizar a produção de um conteúdo limpo, didático e informativo. Para tal, utilizaremos o Canva, PopTown, PowerPoint e Word. A respeito do estudo, espera-se que o projeto apresente os impactos causados no ecossistema pelo derramamento de óleo diesel no estuário de Santos, a partir de análise química, ecotoxicológica e ecológica.